Olá meninas, sejam muito bem-vindas à live de hoje. Hoje a gente vai falar um assunto muito importante, que é como prevenir lesão em qualquer atividade física. Principalmente porque quem tem artrose no joelho tem que fazer atividade física regularmente como uma forma de tratamento para combater a progressão da artrose, certo? Então eu resolvi fazer um compilado de tudo que você pode fazer para prevenir lesão em qualquer atividade física que você se disponha a fazer, tá? Não só nos exercícios para o tratamento da artrose, mas qualquer outra atividade física, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: quem tem artrose no joelho tem que ter cuidado redobrado nos cuidados com relação à atividade física, porque o joelho já está desgastado, certo? Então a cartilagem já não protege tão bem o impacto que o joelho sofre em qualquer movimento. A musculatura tende a estar mais fraca, porque a dor leva à fraqueza muscular, então o joelho vai ficar mais instável e mais susceptível a se machucar. E quem tem uma artrose crônica que já está sentindo dor no quadril e na lombar, por andar mancando, também vai ter tendência a machucar essas regiões, tá? Então, uma coisa que você tem que fazer é proteger o joelho para ele não piorar se lesionando durante a atividade física, tá? O exercício feito corretamente vai combater a progressão da artrose, mas feito incorretamente vai piorar a situação, tá? Então, quem tem artrose tem que cuidar, tem que ter cuidado redobrado, certo? Quando a gente faz atividade errada, que acontece com muita frequência, os dois lugares que mais são acometidos, né, mais frequentemente são lesionados, são o joelho e a lombar, certo? Então, por isso que esse cuidado tem que ser redobrado. E normalmente essa lesão acontece ou por falta de orientação, uma orientação adequada, digamos assim, ou por desatenção do próprio aluno. Então, o professor ensinou como fazer corretamente, ele não prestou atenção, foi lá, fez de qualquer jeito, porque achou que não teria problema, e acaba se machucando, tá? E como eu já disse, muitas vezes essas lesões que acontecem durante os exercícios são irreversíveis, e aí a pessoa tem que passar o resto da vida tratando a lombar ou o joelho, ou seja o que for, simplesmente porque não fez o movimento correto. Então é tão importante você saber como fazer o movimento, quanto você saber como corrigir a sua postura para fazer o movimento correto, não fazer de qualquer jeito, tá? Eu já dei aulas em academias, em estúdios de pilates e tal, e vejo com muita frequência os alunos negligenciarem o que a gente está orientando. A gente diz assim, faça o movimento X e vai orientar. Aí você vai organizar o seu ombro, você vai alinhar a perna, você vai fazer isso, e a pessoa não quer saber da orientação, porque quer ir direto para o movimento, só quer saber quantos movimentos vai fazer, são quantos, professora? Pronto, você fala 15, ele não quer mais nem saber, nem escuta mais o que você está falando. E na verdade não pode ser assim. O movimento não é o mais importante do exercício. O mais importante é você saber se corrigir. Senão o exercício, ao invés de melhorar, a sua saúde vai piorar. Certo? Então tenham isso muito fixo na cabeça de vocês, não esqueçam mais. Quem tem artrose no joelho tem que fazer exercício, não pode deixar de fazer e tem que preservar o joelho para não fazer errado, para não piorar a artrose, tá? Você pode acabar acelerando a progressão da artrose. Por que eu estou dizendo que quem tem artrose no joelho não pode deixar de fazer exercício? Porque pessoas sedentárias, elas conseguem, por dois motivos, acelerar a progressão da artrose, tá? Acabam conseguindo esse efeito maléfico, digamos assim. Primeiro, que vai acontecer uma fraqueza na musculatura do joelho por causa do sedentarismo. Essa fraqueza vai instabilizar o joelho e aí o peso do próprio corpo vai sobrecair muito mais sobre o joelho. E esse peso aumentado no joelho vai aumentar o desgaste, vai desgastar mais a cartilagem, vai aumentar o atrito do osso com o osso, né, da tíbia com o fêmur. Então, isso ajuda a acelerar a artrose. E em contrapartida também aumenta os sintomas como dor e dificuldade de movimentação, tá? Em segundo lugar, uma pessoa que é sedentária,
ela produz no próprio corpo mais enzimas que degradam a cartilagem, tá? Enzimas como a interleucina 6, que são degradadoras da cartilagem. Então, é mais um outro fator que vai acelerar a progressão da artrose. E ao contrário de quem faz atividade física, as pessoas que fazem atividade física regularmente têm mais enzimas que são regeneradoras da cartilagem, como a interleucina 4 e 10. Então, por esse motivo, é muito importante você não ser sedentária, certo? É a diferença entre você desacelerar, combater o progresso da artrose ou você simplesmente deixar que a sua artrose acelere na progressão e vá piorando com muito mais rapidez, piorando também o prognóstico da doença. E o que é o prognóstico da doença? É como você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tá? Se você é sedentária, a tendência de daqui a 5 anos, 10 anos, vai ser você estar com uma dor mais intensa, com mais frequência, com muito mais dificuldade de locomoção, com mais edema. Tudo tende a piorar muito quando a pessoa é sedentária, certo? Por isso não dá para parar. Por mais que você tome remédio como infiltração, certo? Que alivia a dor por alguns dias ou alguns meses até, só que a dor acaba voltando, tá? Como a artrose até hoje não tem uma cura definitiva, ela volta, a dor volta, as limitações voltam. Então, não confie nos medicamentos como a única fonte de alívio da dor, tá? Tem que fazer atividade física, até porque o joelho tem que ter força para ser estável e evitar quedas, tá? Eu já falei algumas vezes aqui que as quedas são a terceira maior causa de morte entre os idosos acima de 65 anos. A terceira, certo? Então é muito alto. O índice de morte por queda é muito alto. E quem tem artrose no joelho, tem um joelho instável, fica mais susceptível a essas quedas, até porque o próprio equilíbrio também está abalado quando a pessoa está com artrose. Então, exercício físico é indispensável, certo? A única coisa que você tem que saber sempre é que cada movimento que você fizer, um por um, faça consciente, sabendo do que está fazendo, como está fazendo, corrigindo a sua postura e seguindo a orientação do profissional que te indicou aquele exercício, tá? Por isso, eu vou fazer esse compilado, vocês vão aprender 10 formas de corrigir o corpo em qualquer atividade física, tá? Se não conseguirem decorar, eu vou deixar esse vídeo aqui gravado para vocês, vocês podem rever e anotar um por um, e a partir dessa orientação, você vai levar essa orientação para a sua atividade física para saber se corrigir, ok? Então, vamos começar. Eu vou falar o primeiro, que é o mais importante para quem tem artrose no joelho, que é destravar o joelho. O que é isso? Quando você está fazendo um exercício em pé, como por exemplo, dobrar e esticar o cotovelo com halteres, geralmente, a grande maioria das pessoas faz com o joelho totalmente esticado. E se você está com uma carga no seu braço, aquela extensão máxima do joelho aumenta a pressão dentro do joelho. E esse aumento da pressão vai aumentar o desgaste da articulação, ok? Então, se você dobrar um pouquinho os joelhos enquanto está fazendo o movimento de braço em pé, tá? Como um exemplo que eu estou dando aqui, você vai aliviar muito a pressão que o joelho sofre durante esse movimento e vai preservar o seu joelho. Então, todo movimento que for fazer em pé, parada, sempre faça esse destravamento do joelho, tá? A gente utiliza isso sempre no Pilates. Não importa se vai fazer o exercício com mola, com halteres, o que for. Tá em pé e parada, destrava o joelho, ok? Simplesmente dá uma leve dobradinha e pronto. Se você tiver com dúvida de como fazer isso, eu já postei aqui um vídeo de prática de como fazer esse destravamento. Porque você não deve dobrar demais o joelho para não ativar o quadríceps e lá na frente ele acabar ficando fadigado, certo? Então é só um destravar, dobrar levemente o joelho, ok? Essa eu considero a dica mais importante que você deve fazer sempre daqui para frente, ok? O próximo é contrair o abdômen se for mexer a perna. Por que contrair o abdômen é tão importante?
porque o abdômen vai estabilizar o quadril e a lombar. E qual é a importância do quadril se eu estou falando do joelho? Simplesmente, se você tem um quadril desalinhado, o seu joelho vai tender a se machucar. Se o quadril é inclinado para um lado ou para o outro, o lado que ele foi inclinado vai comprometer mais o joelho daquele lado. Esse é um exemplo do quanto que o desalinhamento do quadril pode afetar o joelho, tá? Então, esse alinhamento e essa estabilização deve acontecer, tá? Qualquer movimento de perna que você for fazer, contraia o abdômen e mantenha ele contraído até terminar o movimento. Na verdade, se você fosse fazer da forma realmente correta, a ideal seria associar a respiração com o movimento da perna. Então, quando você vai fazer o movimento mais pesado, você solta o ar, contraindo o abdômen, e quando vai relaxar, você inspira pelo nariz e vai soltando a perna. Só que como isso é um pouco mais complicado para a gente falar aqui, né? Eu estou só falando sem fazer demonstração prática, fica mais difícil de explicar. Então, se você simplesmente contrair o abdômen, já é muito bom. Já consegue estabilizar a coluna e o quadril para que o joelho tenha um melhor alinhamento e até o movimento seja mais fácil de fazer, tá? Próxima vez que você for fazer um exercício, faça uma vez sem contrair o abdômen e depois faça uma contraindo o abdômen, e aí você vai ver a diferença. Quanto que o movimento fica até mais leve de fazer, por causa disso. Porque o abdômen estabiliza a coluna e aí facilita, deixa o movimento mais leve, ok? Não esqueçam mais disso. Inclusive, vocês podem fazer isso quando for sentar e levantar, quando for subir escada. Sempre que for fazer qualquer movimento que precise de mais força, pode contrair o abdômen tranquilamente, que a sua coluna vai agradecer muito e o joelho também, ok? O próximo vai ser: o quadril e a lombar têm que estar neutros. Muito por isso que eu já falei aqui, tá? Do alinhamento do quadril ser importante para o joelho, mas também é uma questão de desequilíbrio de força. Se você deixa o seu quadril em rotação, que a gente chama um lado mais para frente do que outro, ou desnivelado, um lado mais alto do que o outro, muitas vezes isso acontece sem a pessoa perceber. Esse desequilíbrio da musculatura vai afetar sim o joelho, tá? De uma maneira negativa. Vai acontecer uma pressão maior de um lado do que do outro. Então, o quadril deve estar sempre na posição neutra. Você deve sentir um ossinho que tem bem proeminente no quadril, não é? De um lado e do outro, na frente do quadril. Esse ossinho fica bem proeminente para frente, de um lado e do outro. A gente chama ele de crista ilíaca ântero superior. Se você não sabe que ossinho é esse, procure no Google. Crista ilíaca ântero superior, para entender o que eu estou falando. Esses dois ossinhos, eles têm que estar nivelados assim, ó, na mesma altura, exatamente na mesma altura. E não podem estar rotacionados, ou seja, um não pode estar na frente do outro. Eles têm que estar literalmente alinhados, e enquanto você está fazendo o movimento, principalmente se for de perna, ele tem que estar alinhado, e é isso que a gente chama de posição neutra do quadril, ok? Então, mantenham essa posição, tanto vai ser bom para o próprio quadril, quanto para o joelho, quanto para a lombar, ok? Como eu já disse, a lombar e o joelho são os que mais se machucam por movimentos incorretos durante a atividade física, ok? O próximo vai ser a descarga de peso. A descarga do peso nos pés. Muita gente que faz exercício em pé adora fazer, por exemplo, a garra, que é travar demais os dedos tentando estabilizar o corpo, ou porque está com dificuldade de equilíbrio, ou com dificuldade de movimentar. Então, o correto é você descarregar o seu peso igualmente no pé. Como é que a gente explica isso no Pilates? O pé vai ter o dedão, o dedo mínimo e o calcanhar, né? Então, você tem que distribuir o peso do seu corpo igualmente. Lá no dedão, lá no dedinho e lá no calcanhar. E o que é que acontece? A grande maioria das pessoas, sem perceber, joga o peso mais para fora ou para dentro do pé. E aí o pé fica assim, ó. Ou para dentro, rodadinho assim para dentro, ou para fora, que a gente chama de tornozelo
varo ou valgo. E essa inversão ou eversão do pé, que acaba acontecendo sem a pessoa perceber, acaba interferindo no joelho também, por causa daquele mesmo mecanismo que eu falei, de comprimir mais um lado ou outro do joelho. E isso, para quem tem artrose, é péssimo, principalmente se você faz uma compressão maior do lado que está mais desgastado, tá? Então, tem que manter o alinhamento do tornozelo e a descarga do peso do seu corpo tem que ser exatamente igual, tá? Se você tiver dificuldade de perceber isso, faça o exercício de pé descalço, olhando para o espelho, para você perceber a posição do seu pé. Normalmente ele entra muito assim, fica inclinadinho para dentro, é o que mais acontece, e às vezes ele fica tendendo a inclinar para fora, fazendo o tornozelo varo, tá? Nenhuma dessas situações vai ser bom para o joelho. Então, alinhamento do tornozelo e descarga do peso igual para o pé, ok? Anotem para não esquecer, sempre que forem fazer exercício em pé, lembrem dessa dica. A próxima vai ser não esticar o joelho até o fim, tá? Se for deitada, se for em pé, sempre se a perna estiver esticada, não estica até o fim, por causa daquele mesmo problema que eu falei. Quando a gente estica o joelho até o fim, aumenta a compressão dentro do joelho, e para quem tem artrose isso não deve acontecer, tá? Porque o joelho está muito frágil e o ideal é que você mantenha ele sempre um pouquinho dobrado para não fazer a extensão máxima. Então, se você está sentada e vai fazer aquele movimento com a caneleira, por exemplo, estica o joelho, dobra, estica, dobra, não levante o pé até o fim, até o pé ficar na altura do joelho. Mantenha o pé sempre um pouquinho abaixo da altura do joelho, que é uma margem de segurança, ok? O próximo ponto, alongar antes do exercício, porque quem tem artrose no joelho tem tendência à rigidez, certo? Então, se você for fazer caminhada, você deve alongar antes. Se você for fazer fortalecimento, você deve alongar antes, tá? A parte de trás do joelho e a parte da frente. Fazer alongamentos adaptados para quem tem artrose no joelho, certo? Então, eu já postei aqui também um vídeo sobre como alongar para quem tem artrose, o melhor alongamento que existe, que é o FNP, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. Esse alongamento ele é muito mais eficaz do que aquele passivo, que é o que todo mundo conhece, né, de puxar a perninha e ficar parada. Ele é mais rápido e muito mais eficaz, porque desde a primeira aplicação você já vai ter resultado de ganho de flexibilidade, tá? Ele é muito intenso, você só tem que manter a regularidade, ok? E aí, a caminhada também é muito importante, preparar a musculatura para evitar que a rigidez do joelho atrapalhe mais ainda o exercício, tá? Então, alongar é muito importante. O próximo, adaptar o alongamento quando você for fazer da parte anterior do joelho. Então, quase todo mundo faz o alongamento do joelho puxando. Vou esperar aqui o caminhão passar. Olá, meninas. Thaís, Raimundinha, Antônio, Thay Nogueira. Então, não façam aquele alongamento de puxar a pontinha do pé para trás em pé, né? Que com o joelho dobrado, puxa a pontinha do pé e fica naquela posição, porque faz muita pressão no joelho aquele alongamento, tá? E aí, posteriormente, eu vou postar um vídeo aqui sobre como adaptar o alongamento para quem tem artrose no joelho, tá? O alongamento da parte anterior, da parte posterior já está postado, é só vocês procurarem lá, ok? E no dia 30 eu vou lançar um curso falando sobre artrose no joelho e eu vou ensinar toda a parte prática do que eu estou falando aqui, tá? Se vocês tiverem interesse, eu vou divulgar aqui o link para vocês acompanharem a aula que eu vou falar sobre esse curso, ok? E aí o próximo passo, ter uma boa consciência corporal e saber corrigir a própria postura. Isso é fundamental para qualquer atividade física, tá certo? Ter consciência corporal. Então você tem que treinar a sua percepção do seu corpo. Como estão os ombros, como estão as pernas, se estão alinhadas, se estão em rotação. E parece besteira, mas a grande maioria das pessoas, eu acho que praticamente todas, não tem essa consciência.
A gente fala para fazer um exercício, quando vai olhar a pessoa está com a cabeça torta, ou em rotação, ou em inclinação, a coluna muitas vezes inclinada, os ombros altamente tensos, elevados, a pessoa simplesmente não percebe. O pé muitas vezes rodado para fora, certo? Então é uma coisa que quase todo mundo pensa que não tem, que consegue se organizar, se alinhar, mas quando a gente vai olhar, ela está toda troncha. E aí tem que fazer o alinhamento da cabeça, tem que empurrar os ombros para baixo. Todo instrutor de Pilates tem que fazer isso com todo mundo, todas as aulas. E a gente ensina e a pessoa faz de novo, ensina, faz de novo. Não é fácil de corrigir isso, tá? A gente pensa que é, mas é muito, muito difícil fazer esse treino de consciência corporal, tá? Nós, professoras de Pilates, fazemos pelo menos um ano seguido de aulas para conseguir ter uma consciência corporal adequada, para demonstrar para o aluno como fazer corretamente, sem fazer aqueles desequilíbrios que eu falei, né? Como deixar um quadril mais alto do que o outro, um lado mais alto do que o outro, ok? Outra coisa que acontece, eu também sou RPGista, né? Então eu vou usar aqui o exemplo do RPG. Quando a gente vai corrigir a cabeça, traciona a cabeça e alinha a cabeça bem no centro, a pessoa fala muitas vezes: Aline, estou sentindo que a minha cabeça está torta. E a pessoa tem essa percepção de que a cabeça está torta porque o músculo do pescoço já está travado, encurtado de um lado ou do outro. E aí a cabeça dela fica assim, ó. E aí quando a gente coloca para o centro, ela pensa que está torta porque o cérebro dela já acostumou com aquela inclinação. Então, para o cérebro, a posição certa de alinhamento é aquela de inclinação, mas não é, certo? Então, quando a gente se corrige, muitas vezes a gente pensa que está torta. E quando está torta, pensa que está reta, certo? Então, é complicado, não negligencie isso. Uma coisa que você pode fazer para perceber as suas inclinações é fazer algum exercício de frente para o espelho, tá? Para perceber como é que está a cabeça, principalmente os ombros, é o que a gente mais erra. Muita tensão aqui, o ombro fica muito elevado, então relaxar, encaixar a escápula, ok? E para quem tem artrose no joelho, o mais importante é o alinhamento das pernas, que é manter o ossinho do quadril, aquele que eu falei, crista ilíaca antero-superior, alinhada com o joelho e com o pé. Porque muitas vezes a gente faz com o pé mais afastado ou mais para dentro. E isso também causa o desalinhamento do membro inferior, ok? Então, vamos passar para a próxima, que é o seguinte. Sim, com relação ao alinhamento, eu esqueci de falar, tá? Nós temos 3 principais alinhamentos para fazer, tá? É uma base que você tem que ter do alinhamento da consciência corporal também, para saber corrigir sua postura. A primeira é o alongamento da coluna, tá? A coluna deve estar reta. Só que a maioria das pessoas corrige a posição da coluna de maneira errada. Pensa que está fazendo certo mais uma vez. Jogando as costas para trás, né? Peito para frente, costas para trás. Aí acha que assim corrigiu a postura, mas na verdade isso é muito errado. Machuca a coluna dorsal, tá? Não é para fazer assim. É para imaginar um fiozinho no centro da cabeça e imagina que esse fio está tracionando a sua coluna para cima suavemente. E aí a sua coluna vai seguindo esse fio pelo centro, certo? Essa é a forma correta de alongar a coluna e deixar ela retificada para fazer o movimento, tá? Quem faz isso até ganha normalmente 1 centímetro de altura, enquanto está fazendo o exercício, porque a coluna descomprimiu, ok? O outro ponto é com relação ao quadril neutro, que eu já falei como é, né? E o outro, pernas alinhadas, que eu também já expliquei como você faz para observar se a sua perna está alinhada ou não. Então, essa é a tríade mais importante para a correção da postura para a atividade física, tá? E dentro dessa tríade, você começa a adquirir a sua consciência corporal, ok? Muito treino de frente para o espelho e muito treino depois sem espelho, ok? E aí o próximo é evitar dobrar os joelhos além de 90 graus, pelo mesmo motivo de aumentar a pressão dentro do joelho e aumentar o desgaste que piora a artrose. Então, sempre que for fazer atividade física, tente fazer no máximo 90 graus de flexão do joelho, tá? Não passe dessa flexão para evitar fazer muita compressão, certo?
Se você estiver fazendo atividade física com algum professor e ele está orientando você a fazer mais do que isso, talvez seja porque é necessário para o exercício. Mas, vias de regra, evite dobrar mais de 90 graus, inclusive durante o dia a dia, tá? Agachar, por exemplo, nem pensar, certo? Agachar, que eu digo, é cocorar, nem pensar. Agachamento tem que ser adaptado, certo? Então, preste muita atenção. E aí, já que eu falei do agachamento, evite fazer aquele agachamento que é livre, que você não faz segurando em nada e ainda faz segurando peso, tá? Então, esse agachamento para quem tem artrose no joelho, eu realmente não indico, evite ao máximo. Se for fazer, faça descendo com o quadril acima da altura do joelho, para diminuir essa pressão que o joelho sofre, certo? E o mínimo de carga possível, ok? Mas o ideal é que você faça um agachamento mais adaptado. Eu também vou mostrar aqui para vocês na prática como fazer essa adaptação do agachamento, tá? Em outra live, eu acho que eu vou mandar até um vídeo gravado que é mais fácil. Na live é muito difícil porque só dá para falar, não dá para ficar demonstrando muito. E aí eu vou mostrar para vocês uma forma de adaptar um agachamento perfeito. Você fortalece o quadríceps, fortalece o glúteo, fortalece o joelho e não faz compressão no joelho de jeito nenhum. O peso do corpo não vai sobre o joelho, apesar de você estar fazendo agachamento. Então é fantástico. É o tipo de agachamento que eu faço na minha rotina de exercícios. Já faz anos que eu faço agachamento, esse agachamento específico, e nunca senti uma dor, um machucado, nada, porque ele protege o joelho de se machucar, essa forma adaptada, ok? Já com os outros agachamentos, eu nunca me dei muito bem. Eu tanto não gosto de fazer, quanto não gosto de passar para as minhas alunas, tá? Sempre eu mantenho uma certa margem de segurança, porque realmente o agachamento é um exercício que causa lesão com muita frequência. Porque é muito fácil do aluno fazer errado. É um exercício que a pessoa tende a fazer errado, certo? Então, por isso, eu sou muito cismada com agachamento, tá bom? Então, é isso, meninas. Esses 10 cuidados são os mais importantes com relação a quem tem artrose no joelho. Claro que existem outros, só que mais específicos para cada exercício. Esses podem ser, assim, orientações mais generalizadas que vocês podem utilizar em qualquer exercício dentro da posição que eu orientei, tá? Façam a anotação e comecem a aplicar essas orientações nos exercícios de vocês, porque vai fazer total diferença entre você se machucar ou simplesmente só conseguir o efeito benéfico do exercício, que é o que a gente quer, tá? Proteja seu joelho, preserve ele o máximo possível, inclusive durante os exercícios, ok? Os benefícios serão ótimos, a tendência será você não ter mais dificuldade de se movimentar, de aliviar a dor e de desacelerar a progressão da sua artrose, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Desculpem hoje eu não estar no meu escritório, estou meio que improvisada, mas acredito que deu para vocês entenderem o que eu quis falar. Se tiverem dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Beijo, até a próxima live.